Graça e paz a todos, amém. Quero estar aqui falando um pouco da palavra de Deus, mas eu quero que você curta, comenta, compartilhe, dê seu like, porque é importante a gente falar da palavra de Deus e expandir o maior número possível de pessoas. Você que é irmão ou irmã, não importa a sua religião, se é católico, se é cristão, se é espírita, se é budista, muçulmano, judeu, não importa. Estou aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus para você e dizer que tem um pai bondoso que ama a todos, sem questão de preconceito, sem fazer diferença, sem fazer acepção de pessoas. E nós, como igreja, também devemos pregar o evangelho de Jesus a todos. Minha Bíblia se encontra aberta no livro de Isaías, capítulo 66, versos 1 e 2, que vamos ler. Diz o tema: a rejeição final dos rebeldes. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis, vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o pobre e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Amém? Eu quero esboçar todo o capítulo 66 e vou querer um pouco da sua compreensão, da sua paciência, porque a minha forma de pregar, de falar, é forma mansa mesmo, entendeu? Para você compreender a palavra, eu li alguns versículos, irei esboçar e também tirar algumas conclusões, porque a gente sabe que o Espírito Santo ele está em nós. Ele não está somente conosco, ele está em nós, dentro, né, por dentro, na parte interior do ser humano. Não é só da forma visível que a gente pode notar o Espírito Santo na vida de alguém, mas é na forma invisível que ele opera. Ele começa de dentro para fora, não de fora para dentro, na agir na vida do ser humano. E nós vamos começar o esboço dizendo assim: até mesmo o maravilhoso templo de Jerusalém era insuficiente para um Deus que se acha presente em toda parte. Deus não pode ser confinado a uma estrutura humana. Está escrito em 2 Crônicas, capítulo 6, verso 18. E também em Atos 7, versos 49 e 50. Tá vendo? Então aqui está falando que Deus está em todo lugar. Ele não se compete à limitação humana, ele não está restrito como o homem está ao espaço, ao tempo limitado. Não, Jesus, né, junto com o Pai e o Espírito Santo, você vê a performance que ele é Deus, 100% homem, 100% Deus. Você vê Jesus Cristo, vê o Espírito Santo atuando atualmente com a igreja. Ele está na terra com a igreja, o Consolador, que é o Espírito Santo. Então este capítulo representa um clímax, é um clímax totalmente apropriado ao livro. Deus exaltará os humildes, julgará todos os homens e destruirá os iníquos. Reunirá todos os crentes e estabelecerá os novos céus e a nova terra. Que esta esperança lhe sirva de estímulo e encorajamento a cada dia. Estes versículos chaves resumem a mensagem de Isaías. Ele contrastava as pessoas humildes, que têm um profundo respeito pelas mensagens de Deus e a sua aplicação à vida, com aquelas que escolhem o seu próprio caminho. Os sacrifícios dos arrogantes representam apenas uma religiosidade exterior, por fora, né? É vestir bonitinho, etiqueta, né? Fazer tudo bonito como a teologia pede, mas muitas das vezes a questão do amor, do perdão, muitas das vezes as pessoas esquecem, né? Preocupa muito com o traje, né? Com a palavra boa, com aquela finalidade, né? De sistemas, né? Que ensina a pessoa a se comportar na sociedade, vai ter uma educação granfina, mas isso é algo exterior, mas eu quero ver algo interior
que o Senhor Jesus quer de nós. Em seu coração, eles são assassinos, pervertidos e idólatras. Tá vendo? Deus concede sua misericórdia aos humildes. Tem que ser humilde, tem que ser fiel, tem que ser sincero, tem que temer a Deus. Porém, amaldiçoa os orgulhosos e aqueles que se acham autossuficientes. Está escrito em Lucas capítulo 1, verso 51 até o 53. Então, meus irmãos, a nossa sociedade incita-nos à assertividade e à autoafirmação. Então, a gente vê muitas pessoas falando que sabe, que pode, que tem. O orgulho, né? A soberba, não faz as pessoas reconhecer que tem que aprender. Ninguém fala, eu preciso aprender. Eu tenho que aprender a amar, a perdoar, a praticar os bons, né? As boas fórmulas, o método de Cristo, a pegada, né? O caminho que ele deixou para mim seguir com ele. Muitos não falam assim mais, muitos preferem seguir os seus próprios estímulos, o próprio coração. Então, a gente entende isso, que nossa sociedade está muito autoafirmativa, né? Mas não quer ser afirmativa, quer se autoafirmar, bater no peito, né? Falar que ora, que jejua, que vigia, né? Só por palavras, que louva, que faz tudo que Deus pede, que é caridosa, mas se a gente não tiver Cristo do nosso lado, se Cristo não for suficiente em nossa vida, não adianta a gente fazer, não adianta a gente falar que faz, que a gente pode, porque a gente não pode fazer nada sem o Espírito Santo trabalhar em nosso coração. Com a morte de Jesus na cruz, cumpriu. Com a ressurreição dele, nós também ressuscitaremos também no último dia, né? Morrer para quê? Para as coisas carnais e ressuscitar com ele para morar eternamente. Então é algo contrastante, algo que você pode entender como parábola simbolicamente, como alegoria, não sei, do jeito que você entende sobre arrebatamento, sobre condenação, sobre salvação, sobre os últimos tempos, a profecia, né, dos últimos tempos, os sinais. Não sei como você entende, mas eu quero falar um pouco sobre a palavra de Deus para você. Não permita que a sua liberdade e seu direito de escolha levem a sua vida para longe do caminho de Deus que conduz. Você sabe qual o caminho que conduz ao céu? É você passar pela porta que se chama Jesus. Mas se nós não passar pela porta que é Jesus, infelizmente vai ter a condenação eterna. Ou caminhamos com Jesus para chegar à vida eterna, ou caminhamos com o diabo para ir para a condenação eterna. Não existe o terceiro caminho, a terceira alternativa, como muitos pregam por aí, né? O caminho, né? Porque muitas pessoas religiosas, né, pregam, falam para aquelas pessoas, mas vão ter também salvação. Tem um céu bom, tem um céu mais ou menos e o céu ruim. Acham que salvação é brincadeira, acham que condenação não existe. Muitas pessoas não acreditam, acham que já estão salvas, mas não acham que pode viver, fazer tudo que querem. A libertinagem ensina as pessoas a caminhar a bel prazer, né? Seguir a carne, tudo aquilo que vem na mente, né? Quem é servo de Deus sabe que não pode. Você pode fazer. Tudo me é lícito, mas nem todas as coisas me convêm, diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Jesus também diz sua palavra, é sim, sim ou não, não. Ou fazemos a vontade de Deus ou não fazemos. É simples assim, não tem conversa. Temos que seguir a palavra. Muitas pessoas seguem a maioria, seguem a multidão. Mas a diferença, meu irmão, é fazer igual Bartimeu fez, clamou a Cristo. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aquele homem que estava totalmente querendo enxergar, querendo ver, querendo um milagre. Quantas pessoas talvez enxergam, mas não ouvem? Quantas pessoas ouvem, mas não falam? Quantas pessoas falam, mas não movimentam o braço, não movimentam a perna? Pessoas paraplégicas, mas Jesus ele cura, liberta, salva, transforma, batiza, leva para o céu. Quem crer será salvo, mas quem não crer será condenado. Então tem que crer,
passar pelas águas, a autoconfissão, ou a melhor confissão pública é a pessoa passar pelas águas. Mas, em caso a pessoa aprontou a vida toda no mundo do tráfico, que muitas pessoas não acreditam em salvação, que a pessoa está no tráfico na última hora, a pessoa aceita Jesus, você viu, né? A questão sobre o Júnior Trovão, ele estava pregando em Camboriú dias atrás, e ele ganhou várias almas para Jesus, e um deles estava sendo jurado de morte, aceitou Jesus lá na frente. Depois que ele deu passos para fora da igreja, foi alvejado e partiu. Então, há salvação para ele sim, porque foi a última hora para esse homem. Foi o último suspiro, a última oportunidade. E ele aceitou Jesus, foi salvo. Agora nós que estamos aqui, com liberdade de escolha espiritual, se nós querer teimar com Deus, barganhar com Deus, você acha que vai ter salvação? Então quer dizer que eu posso todas as coisas, posso fumar, posso beber, prostituir, adulterar, roubar? Não. Quem teme ao Senhor não faz isso. Quem teme ao Senhor vive honestamente. Eu não estou falando aqui que eu sou perfeito, mas tem situações que a gente tem que buscar. Não sei qual é o seu problema, quantas pessoas estão desempregadas, estão doentes, né? Estão com filho, com alguém preso. Todo mundo tem problema com alguém lá no hospital, centro de recuperação. Quantas mães, quantos pais desesperados, não sabem o que fazer com o filho, com a filha. Está passando privação de pão, mas eu quero dizer para vocês, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele, por mim, disse Jesus. Então há um caminho, há uma diretriz a seguir, há um mandamento a seguir. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se você guarda esses 2 mandamentos, você cumpre os 10. Os outros 8 mandamentos você consegue cumprir. Através de 2 você consegue complementar o resto. Então, Deus não deixará inacabada a sua obra de restauração nacional. Nesta imagem de um nascimento, Deus mostra o que realizará tudo aquilo que prometeu. Então Deus, quando Ele começa a prometer felicidade na sua vida conjugal, Ele faz na sua vida sentimental, Ele tem poder de fazer. Talvez as coisas não estão fluindo, não estão acontecendo, mas não é motivo de desesperar, não. É motivo de se alegrar que Deus ainda, no meio do deserto, Ele traz provisão, Ele traz solução para o problema. Isso será tão inevitável quanto o nascimento de uma criança. Quando todo o sofrimento termina, começa a alegria. A mulher, quando dá a luz, né, no momento do parto ali, dói muito, mas depois que ela tem a criança nos seus braços, ela até esquece do momento de dor, porque passou. Assim é hoje. Hoje a humanidade geme, buscando, querendo a redenção. A vinda de Jesus será terrível para aqueles que se perderem e será um alívio total, um descanso, galardão para quem estiver preparado. Essa conversa de falar, eu estou me preparando, essa conversa está ficando velha, está ficando chata, monótona, está sendo uma linguagem muito ultrapassada. Eu estou me preparando, eu estou. Será que estamos no caminho certo? Eu não quero ser taxado como alguém salgado. Talvez se falar não tem problema. E também não gosto de ser chamado de liberal. Nem salgado demais e nem liberal. Porque a palavra de Deus é coerente. Eu tenho que ser coerente nas palavras. Jesus também ensina. Não adianta esperar muito na minha pessoa, no pregador que você assiste, que você vê. Temos que esperar. É de Deus. Deus tem vitória para nós. O pregador, o profeta só profetiza. Se você crê, você recebe pela fé. Mas e aí? Você vai depender só dele? Ou vai você mesmo fazer um culto pessoal diante de Deus? Um culto racional perante Deus? Nós temos que aprender. Muitas vezes a gente toma muito tapa na cara na vida, apanha muito na vida, da vida mesmo, por quê? A falta de fé, a falta de confiança. Esquecemos de confiar em Deus e muitas vezes esquecemos até de acreditar em nós mesmos, para acreditar nos outros, nas amizades. Não é errado você ter amigo, não é errado você fazer o que você quiser, você tem liberdade. Mas saiba que a consequência virá. É isso que é o Evangelho. É cruz. O Evangelho tem espinhos, tem. Mas no final tem vida eterna, tem galardão para todos nós.
esse é um quadro vívido do grande julgamento que acontecerá na segunda vinda de Cristo. Está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7 até o 9. O livro de Tessalonicenses, você vê, o segundo livro de Tessalonicenses fala muito, abrange sobre a segunda vinda ou o segundo advento de Cristo. Aqueles que fazem parte do povo de Deus partirão como missionários a todos os lugares da terra. Tá vendo? Ó, eu estou esboçando o capítulo 66 de Isaías, o verso 19. Tá vendo? O verso 19. Ó, Tarsis, que é Espanha, que pertence à Espanha. Líbia, que pertence ao norte da África. Lud, no oeste da Ásia Menor. E Tubal, no noroeste da Ásia Menor. E Grécia. Tá vendo? Que é os lugares que o povo de Deus partirão como missionários a todos os lugares da terra. Tá vendo? O evangelho, como diz no livro de Mateus, será pregado em todas as pessoas, todas as gentes terão que ouvir o evangelho. E assim virá o fim. Você vê na Coreia do Norte, o ditador lá, né, sendo, como diz, o presidente está lá, o Kim, né? Se eu tiver errado aí, os irmãos corrigem. O presidente lá não deixa ninguém ouvir o evangelho. Não permite. Na China também é o regime comunista. E não permite de forma alguma a pessoa carregar a Bíblia. Na China, segundo as informações que a gente está tendo por esses dias, eles vão fazer um novo formato bíblico para eles. Não terão a palavra Deus nem Jesus. Não terão palavras condenatórias, que a Bíblia condena o homossexual. Não, a Bíblia não condena o homossexual, condena o ativismo homossexualista. A Bíblia não condena aquela pessoa que faz mal contra o outro, mas as suas atitudes em si. Deus não condena o pecador. Deus abomina o pecado. Deus não é contra o pecador, porque ele ama todos os seus filhos, mas é contra o pecado que aquela pessoa, né, cometeu. Deus perdoa a todos, mas tem que ter arrependimento, tem que converter, tem que ter renúncia, tem que ter fidelidade com Deus, temer a Deus e dar glória, glorificar Ele. Então estou aqui nessa rede social não me envergonhando do Evangelho de Cristo, de forma alguma. O Evangelho está sendo pregado. Quem serve a Deus, aproveita a oportunidade. Quem não quer, vai falar o quê? Vai falar o quê no último dia? Ninguém me falou da palavra, ninguém me falou que eu tenho que consertar, ninguém falou que eu tenho que caminhar para a igreja, ninguém falou que eu tenho que ler a Bíblia, que eu tenho que orar, pagar o preço, né? Mas Jesus diz para nós, esse é o tempo, temos a salvação pela graça, mas não foi de graça que Jesus morreu. Ele quer salvar todos, mas nem todos querem. Então, o Senhor quer salvar todo mundo, mas nem todo mundo quer ser salvo. Então nem todos vão subir. Nem todos vão subir. Por quê? Muitas pessoas não querem a salvação. Então, é assim que acontece. Isaías conclui este livro com um grande drama. Para os ímpios, o retrato do julgamento. Para os fiéis, o quadro glorioso de uma rica recompensa. Como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade, o vosso nome. Então, na época de Isaías, do profeta. Então, era pregado novo céu, nova terra, julgamento, recompensa. E claro, que tem a sentença. É dada a sentença, ou a pessoa, né, perante um inquérito judicial, será condenada ou será absolvida. Quem será absolvido? Aquele que obedeceu a palavra de Deus. Condenado aquele que não quis a salvação, não quis Jesus, não quis nada. Então naquela época também, na época do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, tinha que matar o cordeiro, o animal, para perdoar pecado. Naquela época de Isaías, 500 anos antes de Cristo, não. Eles tinham que oferecer sacrifício perante o sacerdote para a remissão de pecado. Jesus veio depois, mas Isaías foi aquele que profetizou sobre o Messias, o nascimento, o crescimento, como Jesus morreria, como ele ressurgiria em glória, como Jesus voltará
no segundo advento para buscar os escolhidos 4 cantos da terra, sobre os montes das oliveiras, buscando os seus escolhidos, para estar com ele para sempre, com o Senhor, cantando hosana, santo, santo é o Senhor. Do homem que tinha um lábio impuro, você lê em Isaías capítulo 6, para um homem profeta, respeitado. Foi cerrado ao meio, foi, mas cumpriu a missão. Pode acabar com o nosso corpo, mas com a nossa vida espiritual com Deus ninguém destrói. A vida eterna existe. Pode matar o corpo, mas quem tem mais poder? O diabo pode matar a pessoa, isso, a morte física, a morte natural, por doença. O diabo pode, se Deus permitir. Contra o servo de Deus é assim, se Deus permitir, ele faz. Como aconteceu com o Jó, permissão de Deus. Toca nele, mas poupa a vida dele. Toca no corpo, aquela chaga maligna, né? O diabo tocou, mas na alma dele jamais. Deus permite tocar na alma do servo de Deus. Então, o corpo pode ir. O corpo volta para o pó da terra. E nossa alma tem um destino. Então, falando aqui para você sobre a palavra de Deus. Então, a gente tem que entender. A vossa posteridade e o vosso nome. Então, o contraste é tão assustador que parece que todos os desejarão ser seguidores de Deus. No entanto, muitas vezes somos tão rebeldes, essa é a verdade, insensatos e relutantes às mudanças quanto os israelitas. Os israelitas ficaram 430 anos no cativeiro, né? Ficaram no Egito 430 anos, né? Sendo escravos de Faraó, mais 70 anos, né? Em Babilônia, né? Mais 70, com a soma você vê, 430 mais 70. Então aquele povo ficou quase 600 anos, né? Na escravidão, no domínio, né, do mal, mas o Senhor sempre amava. O povo pecava, mas o Senhor sempre estendia as mãos. O Senhor nunca abandonou e nunca vai abandonar os filhos dele. Nós não somos israelitas, nós somos os gentios, filhos dele. Além de servos, somos filhos. Ele é nosso pai, então ele tem o dever de corrigir, exortar nós. Ai de nós se a gente não acatar a ordem dele, né? Porque muitas pessoas tratam Deus como se fosse um garçom. Vem cá, faça isso pra mim. Se não fazer, eu não vou ser crente, eu vou parar. Não, Deus faz aquilo que é conforme a sua vontade, que ele conhece o amanhã. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Onipotente, que tem todo o poder, onisciente, sabe todas as coisas. Onipresente, está aqui agora, com você aí, do outro lado. Então, somos negligentes, meu irmão, em alimentar os famintos, tá vendo? Trabalhar pela justiça e obedecer a palavra de Deus. Muitas vezes a gente é frágil. Não alimentamos os famintos. Muitas vezes a gente não trabalha com a justiça de Deus. Brincamos com Deus. Muitas das vezes a gente não obedece a palavra. A gente trata as coisas de Deus relaxadamente. Então, como é que vai ter vitória para isso? A gente tem que ser sincero. Essa geração está muito carnal. Essa geração não quer servir a Deus. Os crentes Nutella de hoje. Tem crente Nutella? Tem. O crente que só quer facilidade, não quer dureza, não quer prova, não quer ser perseguido. Então essa palavra é a verdade. Então, o recado que eu deixo para você: não poupe esforços para estar entre aqueles que serão ricamente abençoados. Então, essa é a conclusão. Não poupe esforços para estar entre aqueles que serão ricamente abençoados. Que Deus possa falar com você ricamente. Curta, comente, compartilhe, dê o seu like. Essa palavra é de Deus. E se é algo que eu falei que magoou alguém, tenho certeza, né? Aquilo que Deus fala não magoa ninguém. Mas com a minha pessoa você pode ficar magoado, porque eu sou ser humano, eu sou falho. Talvez a gente fale em alguma palavra, mas o que importa é que Deus, ele nunca fale. Então se você olhar para mim, você vai ver falha, mas se você olhar para Deus, nunca você vai ter falha. Nunca vai ver. Porque ele tem salvação para todos nós, amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz.